O jogo da vida é um jogo de bumerangue. Nossos pensamentos, atos e palavras voltam para nós com incrível precisão. Florence Scovel Shinn. Existe algo de profundamente misterioso no silêncio da noite. É como se o mundo desacelerasse, e, de repente, todas as vozes, todas as pressões, todas as distrações desaparecessem. É nesse espaço sutil, entre o último pensamento consciente e o primeiro mergulho no sono, que Florence Scovel Shinn diz que a mente humana se abre para receber comandos que mudam destinos. E neste exato limiar, segundo ela, existe um código da fortuna. Um código simples, direto, mas tão poderoso que deve ser ativado exatamente antes de dormir. Florence nunca chamou isso de ritual, porque ela mesma não gostava de palavras que soassem mágicas ou esotéricas demais. Mas quem a lê com profundidade entende perfeitamente. Esse é um ritual. Um ritual mental, espiritual, energético e totalmente prático. Não existe nada que combine tanto a força da imaginação com a precisão da lei divina como esse código revelado por ela em seus ensinamentos. E ele parte de um princípio que muda tudo: a sua mente inconsciente trabalha enquanto você dorme. Florence repetia isso constantemente. Para ela, o sono não era apenas descanso, era o período mais fértil, mais criativo e mais receptivo da consciência. Tudo que você alimenta o seu subconsciente exatamente antes de adormecer se transforma em molde, projeto, semente, e retorna para você como realidade concreta. É o que ela chamava de substância informe, sendo moldada pelos seus comandos. E quando falamos em fortuna, prosperidade, abundância financeira, Florence era direta. É a noite que os comandos mais fortes devem ser plantados. Porque é a noite que a guarda racional desce. É a noite que a mente se abre. É a noite que o universo escuta com precisão cirúrgica. E é por isso que o código da fortuna que você está prestes a ativar funciona antes de dormir. Não depois. Não de manhã. Não em qualquer outro momento. É no exato instante em que você está prestes a cruzar a fronteira entre o consciente e o invisível. Mas antes de revelar o código em si, você precisa entender a mecânica espiritual por trás dele. A mesma mecânica que Florence ensinava suas alunas quando elas chegavam desesperadas, cheias de dívidas, cheias de medo, cheias de sensação de fracasso. Florence sabia que o dinheiro não é apenas dinheiro. É energia. É fluxo. É resposta. E o que bloqueia esse fluxo não são os boletos, não são os atrasos, não são os erros do passado. O que bloqueia esse fluxo é o estado interior, e principalmente aquilo que você sente quando está sozinho, em silêncio, prestes a dormir. Porque é nesse momento que surgem os pensamentos que você tenta ignorar o dia inteiro. É nesse momento que o medo fala mais alto. É nesse momento que a escassez tenta se impor. E Florence dizia: se é nesse momento que o medo te atinge, é exatamente nesse momento que você deve assumir o comando. E é aqui que entra o código da fortuna. Esse código não é uma frase longa, não é um mantra complicado, não é nada que exige esforço. Florence acreditava que o poder está na simplicidade. E ela dizia: tudo o que é para você já existe. Tudo o que é seu vem por direito divino. O problema é que a maioria das pessoas vai dormir negando esse direito. Vai dormir com a mente ocupada em falta, dívida, atraso, preocupação. E quando você adormece com isso, a sua mente inconsciente assume que esse é o mundo que você escolhe. Que esse é o estado que você autoriza. E a vida devolve exatamente isso. O código da fortuna serve para quebrar essa engrenagem de repetição. Ele é um comando central que desativa o medo e ativa o fluxo. Mas para funcionar, você precisa entender que ele não é apenas uma frase, ele é um estado. Florence dizia que não adianta repetir palavras. Você precisa encarnar a vibração por trás delas. E essa vibração nasce de 3 pilares. 1. A certeza do seu direito divino à prosperidade. Florence não suavizava isso. Ela dizia: a abundância é um direito. Não é um sonho, não é uma chance, não é privilégio. É direito. E quando você assume isso, tudo muda. O universo responde àqueles que se posicionam. 2. A entrega consciente ao poder criativo do inconsciente. Para Florence, o sono é o momento em que Deus trabalha, porque o consciente não está interferindo, não está duvidando, não está atrapalhando. Por isso, o código precisa ser dado exatamente antes de adormecer. 3. A neutralização imediata de imagens mentais negativas. Florence era firme sobre isso. Nenhum pensamento negativo deve seguir você até o sono. Porque eles se multiplicam lá dentro. Eles se enraizam. E eles criam realidades. O código da fortuna serve justamente como interrupção, como um corte energético.
Quando você une esses três pilares, algo diferente acontece dentro de você. É como se uma sensação de ordem tomasse conta da mente. Uma clareza suave. Uma confiança que não precisa de lógica. E Florence dizia que essa confiança é o sinal de que o código foi ativado. Não é emoção forte, não é euforia. É calma. É saber. É uma energia que diz: está feito. E é esse está feito que muda o seu campo energético e começa a atrair situações diferentes, pessoas diferentes, soluções inesperadas, caminhos que você não enxergava. O que eu quero que você entenda, é que esse bloco não é apenas explicação, ele já é preparação. Ele já está te alinhando vibracionalmente, da forma que Florence estruturava suas aulas. A partir do próximo bloco, você vai entrar no código em si, aplicando exatamente como ela ensinava para manifestar dinheiro inesperado, resolver problemas financeiros que parecem impossíveis e abrir portas que estavam fechadas por anos. Mas antes de avançarmos, Florence sempre fazia uma coisa: ela pedia que a pessoa se comprometesse com o processo. Não com medo, não com dúvida, mas com abertura. Com vontade real de deixar a vida florescer. Se você sente isso agora, você já está pronta. E para amplificar esse movimento, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. Isso fortalece a energia dessa mensagem para alcançar ainda mais pessoas que precisam desse despertar. Para Florence Scovel Shinn, nada era mais poderoso do que compreender a estrutura invisível por trás do dinheiro. Ela afirmava que a riqueza não nasce do esforço, nem da lógica, nem da esperteza humana. Nasce da lei espiritual. Uma lei tão antiga quanto a própria criação. Ela dizia: o homem pode abrir portas que o mundo considera impossíveis quando compreende o poder das palavras e das imagens internas. E esse entendimento é a fundação do Código da Fortuna. Esse código não foi criado para atrair dinheiro de forma cega. Ele existe para alinhar sua vibração com aquilo que Florence chamava de riqueza predestinada, a riqueza que já está escrita para você. Segundo ela, Deus nunca escreve um destino de escassez. Quem escreve a escassez é o medo. Quem escreve o atraso é a dúvida. Quem escreve a estagnação é a mente condicionada. Mas o plano divino não muda. Ele permanece intacto, esperando que você pare de bloquear sua própria abundância. No primeiro bloco, você entendeu que a mente inconsciente é o terreno mais fértil da criação. Agora, Florence nos leva mais fundo. Antes de dormir, você não está apenas programando sua mente. Você está se conectando com o campo espiritual onde todas as possibilidades existem simultaneamente. Ela explicava que, nesse estado, o inconsciente se torna como argila fresca, pronta para receber a forma exata daquilo que você deseja manifestar. Mas aqui está o ponto crucial: o código da fortuna só funciona para quem rompe com o ciclo das antigas impressões mentais. Florence chamava essas impressões de imagens de derrota. São memórias, crenças, emoções e pensamentos que formam uma espécie de muro invisível. A pessoa quer prosperar, mas o inconsciente vibra medo. Ela quer riqueza, mas o inconsciente vibra fracasso. Ela quer um milagre financeiro, mas o inconsciente vibra um passado de perdas. E quando existe conflito entre o que você quer e o que você vibra, vence sempre o que você vibra. Por isso, antes de qualquer ativação, Florence ensinava algo que muita gente ignora: limpar o espaço interno. E não é com força. Não é com esforço. Não é com resistência. É com compreensão. Ela dizia: você neutraliza a escuridão acendendo a luz, não lutando com ela. E é exatamente isso que faremos agora: acender a luz da consciência para que o código da fortuna opere sem interferências. Uma das lições menos comentadas de Florence, mas absolutamente decisiva, é o conceito de estado dominante. Ela explicava que o universo não responde ao que você deseja, responde ao estado emocional que você habita. Se o estado dominante é medo, você manifestará situações que confirmam esse medo. Se o estado dominante é escassez, você atrairá mais situações de escassez. Se o estado dominante é dívida, você continuará revivendo ciclos de dívida. Mas, se o estado dominante é fé, certeza, abertura e aceitação da prosperidade, a vida inteira muda. E aqui está a chave oculta: o estado dominante é definido exatamente antes de você dormir. É quando o mundo silencia, quando a mente racional afrouxa seu controle, quando todas as máscaras sociais caem. É ali, naquele instante sutil, que aflora o estado real, o estado escondido. E é esse estado que o inconsciente absorve e réplica. Se você vai dormir com preocupação, você semeia preocupação. Se você vai dormir com medo, você semeia medo. Se você vai dormir com culpa, você semeia mais situações que te fazem sentir culpa.
Mas se você vai dormir com confiança e com a vibração do direito divino de prosperar, o universo se ajusta imediatamente. Florence dizia que o segredo não é lutar contra o medo, mas substituí-lo por uma afirmação superior. E ela tinha uma metáfora muito bela para isso. A fé é o interruptor da luz. Não importa quanto tempo o quarto está escuro, a luz sempre vence instantaneamente. Essa metáfora é a base do código da fortuna porque ela nos lembra que a mudança vibracional é rápida, imediata e poderosa. Você pode ter passado anos em escassez, não importa. Uma reversão no estado dominante muda o rumo da sua vida. Mas para fazer essa reversão funcionar, existe algo essencial que Florence repetia. A imaginação precisa obedecer a um novo comando. O inconsciente não muda porque você quer mudar. Ele muda porque você ordena que ele mude. E esse comando é dado antes de dormir, exatamente quando a mente entra no estado de transição entre vigília e sono, o que hoje a neurociência chama de estado hipnagógico, mas que Florence já compreendia intuitivamente muitas décadas antes. É ali que você precisa instalar a imagem financeira correta. Não a imagem da conta que falta pagar, não a imagem da dívida, não a imagem do medo do amanhã. A imagem que Florence ensinava é direta. Você deve se imaginar dentro do estado resolvido. Não desejando, não esperando, não pedindo, mas vivendo. Ela dizia, a imaginação é o molde. O universo é o material. Isso significa que a prosperidade não se cria no mundo externo. Ela se cria na imagem interna que você sustenta com fé. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas fazem afirmações, mas carregam emoções contrárias. Ou tentam visualizar riqueza com o coração cheio de medo. Ou dizem que creem, mas o corpo vibra ansiedade. O código da fortuna não funciona nesse cenário. Ele funciona quando a imagem e a emoção combinam. Quando o pensamento e a vibração se alinham. Quando a palavra e o sentimento se encontram. Por isso, antes da ativação final, que você aprenderá nos próximos blocos, Florence ensinava um processo que eu vou te conduzir agora. A reeducação da imaginação. Não se trata de imaginar coisas grandiosas ou inalcançáveis. Trata-se de imaginar aquilo que já é seu por direito divino, mas que você ainda não permitiu entrar. Imagine, por exemplo, a sensação de ter todas as suas necessidades financeiras atendidas. Não apenas a imagem do dinheiro, mas a sensação de alívio, de liberdade, de expansão. Imagine a sensação de acordar pela manhã sabendo que as oportunidades se abriram. Imagine a leveza interna de ver portas que pareciam fechadas se destravando. Florence dizia que sentir isso antes de dormir é como ligar um imã espiritual. A mente subconsciente busca no universo exatamente aquilo que corresponde à vibração que você sustentou. E existe um ponto mais profundo. Florence acreditava que o dinheiro não vem pelas vias lógicas. Ele vem pelos caminhos da intuição. Ela ensinava que, quando você ativa a prosperidade antes de dormir, o universo te envia ideias, inspirações, oportunidades e encontros. Nada disso é aleatório. Tudo isso é resposta. O que chamamos de coincidência é, na verdade, sincronia espiritual. É por isso que muita gente que pratica o código da fortuna acorda com insights. Acorda com soluções. Acorda com respostas que pareciam invisíveis. Ou simplesmente acorda com uma sensação de que algo vai acontecer. E acontece. Florence dizia que esse é o sinal claro de que a semente foi plantada corretamente. O próximo passo é o mais importante de todos. A fórmula exata que Florence usava para ativar o código da fortuna e reprogramar completamente o estado financeiro durante o sono. E é isso que vamos iniciar agora. Florence Scovel Shinn sempre dizia que a palavra é o seu cetro de poder. Para ela, ninguém precisava de rituais complicados, objetos especiais ou longas práticas espirituais. Tudo que uma pessoa precisava era saber usar a palavra certa, no momento certo, com o estado emocional certo. E é exatamente isso que está na essência do código da fortuna. No bloco anterior, você entendeu que o inconsciente é ativado no instante antes de dormir. Agora, Florence nos leva para o ponto central, o comando. O comando é a frase-mãe. A frase que muda a vibração. A frase que fala diretamente com o subconsciente e com a lei divina. A frase que ordena que o universo se alinhe ao seu direito divino de prosperar. E antes de revelar o comando, é importante que você entenda o que ele faz dentro da sua mente. Florence afirmava que existe um momento no qual a resistência inconsciente enfraquece. É quando você está cansado, com as pálpebras pesadas, quando o corpo relaxa e a mente entra em um estado de fronteira entre o consciente e o invisível. Esse momento é tão curto que muita gente não percebe. Mas Florence percebia. Ela dizia,
A transição entre estar acordado e adormecer é a porta para o templo interior. E é essa porta que o comando abre. O comando, então, precisa ser usado exatamente nessa transição. Nem antes demais, quando a mente ainda está cheia de preocupações e racionalidade, nem depois demais, quando você já perdeu a consciência. O ponto certo é aquele momento em que você sente que está prestes a se entregar ao sono. É nessa brecha que o inconsciente absorve a palavra como verdade absoluta. E aqui está uma revelação que poucas pessoas sabem sobre Florence. Ela acreditava que o inconsciente não aceita explicações longas. Ele aceita instruções diretas. Ele aceita ordens. Ele aceita determinações. Ele responde ao que é afirmado com convicção, sem hesitação, sem talvez, sem quem sabe, sem se Deus quiser. Florence nunca usava esse tipo de expressão. Ela dizia: use a palavra certa e o universo responderá de acordo. Por isso, o comando do Código da Fortuna é curto, direto e poderoso. Ele foi construído para eliminar a dúvida, silenciar o medo e ativar aquilo que Florence chamava de fluxo divino da abundância. E antes que você diga a frase em si, há um passo que Florence considerava indispensável: dissolver mentalmente qualquer imagem negativa que tenha surgido naquele dia. Ela ensinava assim: nenhum pensamento de fracasso deve cruzar a fronteira do sono. Isso porque o sono é como uma reprodução automática. O que você sente quando adormece se torna o padrão vibratório da noite inteira. A mente inconsciente repete, amplia e solidifica aquilo que você entregou a ela nos últimos segundos de consciência. Se você entrega medo, ela multiplica medo. Se você entrega fé, ela multiplica fé. Se você entrega prosperidade, ela multiplica prosperidade. Então, antes de ativar o comando, Florence recomendava um gesto simples: respirar fundo e declarar silenciosamente: cancelei tudo o que não representa o meu bem. Não é para repetir isso como mantra. É para declarar uma única vez com autoridade. Essa frase, segundo ela, neutraliza qualquer pensamento de derrota que tentou entrar no seu campo naquele dia. É como limpar uma mesa antes de escrever algo novo. E você precisa dessa mesa limpa para que o Código da Fortuna seja plantado sem interferências. Agora, com a mente suavizada e preparada, você pode receber o comando. Esse é o coração do Código da Fortuna. Florence dizia que essa frase age como uma chave que abre portas e desbloqueia o fluxo financeiro. A chave que substitui a insegurança por certeza. A chave que alinha a imaginação à lei divina. A chave que estabelece o novo estado dominante no inconsciente. E o comando é este: a minha riqueza vem por direito divino e chega a mim com facilidade enquanto eu durmo. Simples, claro, direto. Exatamente como Florence ensinava. Mas não se engane com a simplicidade. Essa frase muda destinos quando usada no ponto certo do sono, porque ela contém todos os elementos espirituais que Florence defendia. Ela afirma o direito divino. Ela declara o recebimento. Ela elimina a dificuldade. Ela ativa o subconsciente. Ela estabelece que a prosperidade opera enquanto você dorme. Tudo dentro de uma frase. Tudo vibrando exatamente na frequência da manifestação que Florence ensinava. E quando essa frase é dita no instante certo, algo acontece no campo energético. A pessoa sente como se uma leve reorganização tomasse conta da mente. É como se um peso fosse retirado. Como se a ansiedade cedesse. Como se algo se ajeitasse dentro de você. E esse é o sinal de que o comando foi aceito. Florence dizia que, quando o comando é aceito, você não sente emoção violenta. Não sente explosão. Não sente êxtase. Você sente calma. A calma da certeza. A mesma calma que alguém sente quando sabe que algo já está resolvido. A calma que vem da fé verdadeira. A calma que confirma que a vibração do medo foi substituída. E essa calma é o prenúncio da manifestação. Agora, você precisa entender uma coisa fundamental. Não é você quem faz o Código da Fortuna funcionar. É a lei divina. Você apenas aciona. Quem realiza é Deus, através do seu inconsciente. Florence explicava que a pessoa que tenta forçar a manifestação ou controlar o resultado afasta a própria prosperidade. A função do comando é liberar a força criadora, não controlá-la. A sua parte é afirmar. A parte do universo é executar. Ela dizia: a vibração certa encontra seu caminho. E é exatamente isso que acontece quando você vai dormir com o comando ativado. Você acorda diferente. Às vezes com uma intuição. Às vezes com uma solução. Às vezes com uma ideia. Às vezes com uma oportunidade inesperada.
Às vezes com uma pessoa te procurando. Às vezes com um caminho que você jamais teria pensado. Não importa como. O universo sabe a rota. O comando apenas abre o caminho. Mas para evitar que a mente racional interfira antes da ativação, Florence orientava que a pessoa não pensasse nos problemas financeiros ao deitar. Ela dizia que, se a mente tentar trazer à tona preocupações, você deve apenas declarar mentalmente: a verdade divina cuida de tudo isso. Uma única vez. E seguir para o comando final. Isso impede que a mente volte a vibrar escassez. E protege o seu campo energético para ativação. Agora vem o ponto mais profundo deste bloco. Florence afirmava que, quando você usa o comando, você está, na verdade, reescrevendo a sua história financeira. Porque o inconsciente, ao ser alimentado com a vibração correta, interrompe padrões antigos e cria novos caminhos. Muitas pessoas tentam prosperar com ações externas, mas continuam vibrando o antigo padrão interno. E é por isso que nada muda. O comando é o que altera esse padrão. E lembre-se, para Florence, prosperidade não é apenas dinheiro entrando. Prosperidade é dinheiro entrando com facilidade. Porque facilidade é sinal de alinhamento. Dificuldade é sinal de resistência. Por isso o comando contém a palavra facilidade. Ela não está ali por acaso. Ela muda a vibração da manifestação. Ela estabelece que o dinheiro não vem por esforço, não vem por desespero, não vem por luta, vem por direito divino. A partir daqui, você vai entender o exato processo emocional que precisa acompanhar o comando para que ele funcione todos os dias, sem falhar. Florence dizia que a emoção é a força criadora, e a palavra é a direção. Quando você une as duas, você cria riqueza com precisão. Florence Scovel Shinn sempre ensinou que a palavra é a semente, mas o sentimento é a água. A palavra direciona, mas o sentimento dá vida. A palavra ordena, mas o sentimento cria. E essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas afirmam coisas positivas, repetem frases de prosperidade, fazem declarações de abundância, mas não veem resultados. Porque elas dizem as palavras certas com o sentimento errado. E para Florence, isso é como plantar uma semente em solo seco. Nada cresce. Quando falamos do código da fortuna, o comando é essencial, mas existe algo ainda mais poderoso que o acompanha. A emoção certa que você precisa sentir no instante em que adormece. Florence chamava essa emoção de a vibração do cumprimento. Não é esperança. Não é expectativa. Não é ansiedade. É a sensação íntima e silenciosa de que aquilo que você declarou já está em movimento, já foi aceito, já está sendo entregue. É a emoção de quem sabe. E essa emoção tem características muito específicas. Não é uma emoção eufórica, não é empolgação exagerada, não é fogo interno, é uma calma profunda. Uma serenidade que invade o corpo. Um alívio que você não consegue explicar racionalmente. Uma sensação de que já está tudo encaminhado. Como se você tivesse entregue algo nas mãos certas e finalmente pudesse descansar. Florence dizia que esse sentimento é o selo espiritual da manifestação. Ela sempre explicava a diferença entre duas pessoas, aquela que declara algo tentando convencer-se, e aquela que declara algo sabendo que já é verdade. A primeira vibra esforço. A segunda vibra poder. A primeira transmite dúvida. A segunda emana certeza. A primeira cria resistência. A segunda cria abertura. A primeira afirma, mas contradiz. A segunda afirma e sustenta. E o código da fortuna só funciona quando você está no segundo estado. Mas como entrar nesse estado? Florence ensinava um processo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Ela pedia que a pessoa, antes de ativar o comando, identificasse dentro do corpo o ponto onde a ansiedade se instalava. Porque a ansiedade sempre tem um ponto físico. Em algumas pessoas, é o peito. Em outras, é a garganta. Em outras, é o estômago. Em outras, é a cabeça. E ela dizia, a ansiedade é um nó espiritual. E o nó precisa se desfazer para que a palavra flua. A primeira etapa, então, não é tentar sentir prosperidade. É dissolver o nó. Florence orientava que a pessoa apenas observasse esse ponto de tensão, sem lutar contra ele, sem tentar expulsá-lo, sem tentar substituí-lo à força. Apenas observar. Porque, segundo ela, quando você observa a tensão sem medo, sem repressão, sem fuga, ela começa a perder força. A consciência dissolve o nó. E quando o nó se desfaz, o sentimento correto pode entrar. Depois de dissolver esse ponto de tensão, Florence guiava suas alunas a trazerem uma memória especificamente, uma memória de solução.
Não uma memória de alegria exagerada, não uma memória de conquista grandiosa, mas uma memória de algo que deu certo no momento exato em que elas precisavam. Pode ser uma conta paga no último minuto. Uma resposta que chegou na hora certa. Uma pessoa que apareceu com uma solução inesperada. Uma porta que se abriu sem explicação. Florence dizia que essa memória reativa o estado da confiança, o estado da segurança, o estado da providência divina. E é esse estado que você precisa levar para o momento do sono. Ela ensinava que a memória de solução cria uma vibração específica, a vibração de ser cuidado, a vibração de ser guiado, a vibração de ter um caminho. Essa vibração é a terra perfeita para plantar o comando do código da fortuna. Porque quando você sente que algo deu certo antes, você naturalmente acredita que algo pode dar certo agora. A fé se torna viva. A fé deixa de ser uma ideia e se torna uma sensação física. A partir desse ponto, Florence introduzia o passo mais importante: imaginar a sensação exata que você teria se sua situação financeira estivesse resolvida. Não a imagem do dinheiro em si, mas a sensação emocional de alívio. Florence repetia isso como mantra: sinta o alívio antes do milagre. Ela sabia que o inconsciente não reage a números, a planilhas, a valores exatos, ele reage a sensações. E a sensação mais poderosa de prosperidade não é euforia, é alívio. Por isso, Florence pedia que suas alunas fechassem os olhos e imaginassem simplesmente isso: o peso indo embora, a tensão desaparecendo, a respiração ficando mais livre, a mente abrindo espaço. Ela não pedia que imaginassem carros, casas ou grandes fortunas. Isso não era o foco. O foco era sentir a vibração da abundância como solução, como resposta, como cuidado divino. Porque essa vibração contém tudo. E aqui está o ponto mais profundo deste bloco. Quando você sente alívio verdadeiro antes de dormir, você está, na prática, enviando ao universo a mensagem mais clara possível: está feito. E o universo responde a essa vibração como um eco. Ele reorganiza caminhos. Ele abre portas. Ele aproxima pessoas. Ele destrava decisões. Ele cria coincidências tão perfeitas que parecem milagres, mas que, para Florence, não eram milagres. Eram apenas sinais de que o código da fortuna estava funcionando. Mas para que esse sentimento se estabeleça, Florence ensinava uma técnica simples, muitas vezes ignorada: relaxar a testa. Ela explicava que a tensão na testa bloqueia a intuição, bloqueia a entrega, bloqueia o recebimento. É como um símbolo físico da luta interna. Quando a testa relaxa, o corpo inteiro relaxa. E quando o corpo relaxa, o inconsciente abre a porta. E então, quando o corpo está solto, quando a mente está calma, quando a sensação de alívio começa a tomar conta, é nesse instante que você repete o comando: a minha riqueza vem por direito divino e chega a mim com facilidade enquanto eu durmo. E depois disso, não há mais nada a fazer. Nada. Florence era clara: não tente sentir mais do que sente. Não force emoção. Apenas permita. A emoção naturalmente cresce. A vibração naturalmente se instala. A confiança naturalmente surge. Porque você está no momento exato em que a mente consciente repousa e o espírito trabalha. E é nesse estado que o código da fortuna se ativa. O que acontecia com as alunas de Florence era surpreendente. Algumas acordavam com ideias que resolveriam seus problemas financeiros. Outras recebiam propostas inesperadas. Outras descobriam oportunidades que estavam diante delas, mas que elas nunca tinham enxergado. Outras tinham um impulso interno para tomar decisões que mudariam tudo. Outras simplesmente viam dívidas se resolverem de formas improváveis. Outras encontravam portas destrancadas em lugares onde só viam paredes. Para Florence, nada disso era coincidência. Era causa e efeito. Era a lei divina. Era o código da fortuna trabalhando nos bastidores. Mas existe algo que precisamos aprofundar no próximo bloco: o teste. Sim, o teste. Florence dizia que toda vez que você ativa uma nova vibração de prosperidade, a vida te apresenta um teste energético. Não para te derrubar. Não para te desafiar. Mas para consolidar a sua fé. Para selar a sua vibração. Para provar ao universo que você está pronta para receber aquilo que pediu. Florence Scovel Shinn sempre dizia que a prosperidade não chega como um raio caindo do céu. Ela chega como uma resposta. E antes de toda grande resposta, existe um teste. Um teste que aparece sutilmente, quase sempre disfarçado de obstáculo, atraso, comportamento de outras pessoas ou até de um movimento interno seu. E Florence insistia:
não tema o teste. Ele é o sinal de que o seu pedido já está a caminho. Pouquíssimas pessoas entendem isso. É por isso que muitas desistem exatamente no momento em que o código da fortuna está prestes a se manifestar. Porque confundem o teste com retrocesso. Acham que algo deu errado. Pensam que a afirmação não funcionou. Que a lei divina não se moveu. Que o comando foi ignorado. Mas Florence explicava que, justamente quando a vibração nova se estabelece dentro de você, a vibração antiga tenta resistir. E essa resistência se manifesta no mundo externo como um último movimento de purificação. Ela chamava esse processo de choque de limpeza. É como se a vida dissesse: você quer viver na vibração da prosperidade. Então observe, sem medo, o que ainda não é prosperidade. E esse choque não vem para te derrubar, vem para te posicionar. Vem para te colocar na atitude correta. Vem para te ensinar a manter a vibração mesmo quando o externo tenta te puxar de volta para o padrão antigo. O teste, segundo Florence, aparece de 3 maneiras. O teste da aparência. É quando uma situação parece piorar. Uma conta inesperada surge. Um pagamento atrasa. Um caminho fecha. Uma oportunidade que estava certa se desfaz. Algo que parecia resolvido parece desandar. Esse teste não mostra a realidade, mostra a velha vibração se dissolvendo. E Florence dizia que, se você reagir com medo, você reativa a vibração antiga. Mas se você se mantiver na certeza, você supera o teste e a manifestação acelera. 2. O teste da palavra. Esse é mais sutil. É quando você tem a oportunidade de reclamar, e escolhe não reclamar. É quando você tem a chance de declarar derrota, e declara vitória. É quando alguém te pergunta sobre a situação, e você responde com fé, não com angústia. Florence considerava esse teste o mais importante, porque é a prova de que você está usando a palavra como cetro de poder, não como semente de destruição. 3. O teste da atitude interna. É quando o sentimento antigo tenta voltar. Aquele aperto, aquele medo, aquela preocupação, aquela ansiedade. E nesse momento, Florence dizia: você não luta contra o sentimento. Você observa e o dissolve com a verdade divina. O teste da atitude interna é a prova de que você está pronta para se manter firme no comando, mesmo que seu corpo tente reagir de forma automática. Florence explicava que o teste é rápido. Ele não dura dias, não dura semanas. Ele é um movimento curto, como um sinal, uma vibração antiga tentando se despedir. E ela dizia: se você resistir ao teste, você atrasa a manifestação. Se você o atravessar com fé, você a acelera. O teste é espiritual, não lógico. Ele não tem objetivo de te punir. Tem objetivo de te preparar. Imagine o seguinte: você ativou o código da fortuna antes de dormir. Repetiu com autoridade: a minha riqueza vem por direito divino e chega a mim com facilidade enquanto eu durmo. Relaxou. Entregou. Dormiu com calma. A vibração entrou no inconsciente. A porta se abriu no invisível. A lei divina começou a agir. Mas no dia seguinte, surge uma situação que te desestabiliza. Você sente o impulso de duvidar, de reclamar, de pensar que não funcionou. E é aí que o teste acontece. Não na situação em si, mas na sua reação interna. Florence dizia que esse é o momento exato em que você prova ao universo que você está vibrando de forma diferente. Ela explicava assim: se o teste te incomoda, ele te revela. Se o teste te move, ele te aprova. E existe algo muito profundo nisso. Porque o teste quebra o automático. Ele faz você decidir conscientemente qual vibração quer sustentar. Antigamente, você reagiria com medo. Agora, você escolhe manter a fé. Antigamente, você reclamaria. Agora, você afirma a verdade divina. Antigamente, você se desesperaria. Agora, você respira e declara internamente: a verdade divina já está atuando. E é exatamente esse pequeno ato interno, essa pequena escolha, que acelera o milagre. O teste também serve para outra coisa, para impedir que você receba a prosperidade sem estar preparada para sustentá-la. Florence era muito clara sobre isso. Prosperidade não é apenas receber, é saber manter. Muitas pessoas até recebem, mas perdem. Ganham, mas não multiplicam. Melhoram, mas não sustentam. Porque elas não fortaleceram a vibração certa dentro delas. O teste fortalece. O teste afirma. O teste molda seu interior para que você esteja vibrando exatamente no estado necessário para receber.
E existe um detalhe que Florence revelava às suas alunas mais próximas: o teste sempre vem na área onde seu medo é maior. Se é o medo de faltar, o teste vem na forma de uma conta inesperada. Se é o medo de perder, o teste vem como um atraso. Se é o medo de ser enganada, o teste vem como uma dúvida. Se é o medo de não merecer, o teste vem como uma situação que tenta te diminuir. Mas Florence dizia: o medo aponta a porta que está sendo aberta. O teste é apenas a sombra antes da luz. Por isso, quando o teste surgir, e ele vai surgir, você precisa fazer exatamente o que Florence ensinava: permanecer inabalável. Não racionalizar. Não entrar em pânico. Não tentar controlar. Apenas reafirmar. É neste momento que você repete internamente, com calma: a minha riqueza vem por direito divino e o que é meu já está a caminho. Essa frase, segundo Florence, rompe a influência da aparência e restabelece a ordem espiritual. Ela fecha a porta para a vibração antiga e mantém aberta a porta para a nova vibração. Ela fortalece o estado dominante, garantindo que o inconsciente não volte ao padrão anterior. Florence também dizia que é possível reconhecer quando alguém falhou no teste. É quando a pessoa cai na tentação de buscar sinais externos antes de a manifestação acontecer. Procurar sinais é vibração de dúvida. Buscar provas é vibração de medo. Esperar confirmação é vibração de carência. E nada disso combina com prosperidade. A pessoa que está pronta não busca sinais, ela é o sinal. Mas quando a pessoa passa no teste, algo extraordinário acontece. A manifestação se aproxima como um imã. É como se o universo dissesse: agora podemos entregar. Você está na vibração certa. E Florence relatava dezenas de histórias de alunas que, ao atravessar o teste, recebiam respostas rápidas, quase imediatas, dívidas quitadas, propostas de trabalho, aumento inesperado, dinheiro vindo de fontes desconhecidas, acordos resolvidos, situações transformadas de um dia para o outro. Tudo porque elas entenderam o teste não como um obstáculo, mas como um aviso de que o milagre estava próximo. E aqui está a última revelação deste bloco. Florence ensinava que todo teste é acompanhado por um sinal de paz. Não no mundo externo, dentro de você. Mesmo que a situação pareça difícil, há uma paz silenciosa que se instala. Uma certeza suave. Uma confiança que não faz barulho. Essa paz é a marca da vibração nova. E quando ela aparece, você pode ter absoluta certeza de que a prosperidade está muito mais próxima do que parece. Agora você vai receber o processo final, como selar o código da fortuna para que ele opere noite após noite, transformando completamente o seu campo financeiro.